soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Bom dia, vamos chegando aí, moçada. Daqui a pouco vamos quebrar essa internet aqui com essa live de hoje, né? Que maravilha nós podermos começar o nosso dia buscando a face do nosso Deus, nos ajuntando aqui, ainda que virtualmente. Aliás, se foi uma das coisas boas que aconteceu comigo, especialmente nessa tempo de pandemia, foi descobrir ou começar aqui esse canal aqui de comunicação virtual, a gente usando as ferramentas que a gente tem para, de alguma forma, poder contribuir com a paz, com a fé de você que se associa aqui comigo. E o rogo do meu coração ao Senhor é que a gente possa ter um dia de vitória, um dia de paz, não vitória segundo o mundo, mas vitória segundo o Evangelho. Não é? Porque aquilo que parece vitória para o mundo, na verdade, é uma grande furada. Mas aquilo que muitas vezes para o mundo parece uma grande furada é exatamente o caminho da vitória em Jesus Cristo. Que haja em nós o discernimento e a direção, o senso de futuro, o senso de direção e de propósito da nossa existência aqui. Tá bom? Vamos orar. Eu queria conversar com você a respeito da palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão especial, maravilhosa, Senhor, do dia que o Senhor fez, ó Pai. Quero te dar graças por mais uma manhã que tenho a condição, ó Pai, o privilégio de estar vivo e, sobretudo, ó Pai amado, de nesse momento aqui poder compartilhar com os teus filhos, com os meus irmãos, ovelhas pelas quais o Senhor deu a própria vida, Senhor, para que tivéssemos vida. Obrigado pelo privilégio de compartilhar com cada um dos seus filhinhos, ó Pai, aqui a Tua palavra, as coisas do Teu reino, de repartir o pão do Senhor aqui, ó Pai. E quero te pedir que cada um que se associa aqui comigo, Pai, possa de verdade ser visitado pela Tua presença, ser consolado pelo Teu Espírito, ser fortalecido pela Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vindo aí, pessoal. Não sei se é você, mas hoje me parece assim, aqui em Goiânia, se deu 25 graus, a gente acha que está frio, não é? Mas pelo menos aqui senti um friozinho gostoso batendo aqui. Mas eu queria compartilhar com você algo, como eu tenho dito, gente, é sempre bom a gente falar, porque às vezes pessoas novas estão chegando aí. Nosso objetivo aqui não é trazer um sermão, não é fazer um estudo cartesiano, né? Uma coisa assim, é simplesmente um bate-papo. Eu queria conversar com você aqui e usando como parâmetro
o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o 10. Ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É o tal do pecado, né? A gente tem assim uma cultura de listar, fazer aquela listinha, pode, não pode, não manuseie isso, não toque naquilo, não vá ali, não olha para cá. E muitos vivem um verdadeiro terror, verdadeira paranoia. E será que eu estou pecando? Será que eu não estou? Será que esse medo? E talvez uma das abordagens mais frequentes que eu tenho tido na minha atividade pastoral é exatamente essa da dúvida do que é o que não é pecado. Ora, e num tempo em que as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e negam a existência do pecado, o fato é que o principal mal da humanidade é o pecado. Foi o pecado que nos afastou de Deus. Por quê que é o principal mal? Porque exatamente ele nos aparta, ele nos divorcia da presença de Deus. E pecado não é simplesmente o que eu faço. Pecado é o que eu sou. A minha tendência, a minha predisposição para praticar aquilo que me afasta de Deus. E aí tem os seus desdobramentos, que a minha carne trabalha em conluio com Satanás, fazem um consórcio, se associam, e ele diz, não, é isso mesmo, pulsa dentro de mim aquele apetite pecaminoso, e o diabo aplaude, e a galera da vida, né, aí da existência aplaude também, aí eu vou e entro por esse caminho, de repente eu me arrebento. Jesus disse que o caminho para a perdição é largo, ele é espaçoso. Eu me lembro de Davi. Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. E Davi, ele, não pelo fato de ser o homem segundo o coração de Deus, que ele deixou de ser o homem pecador. E nós todos somos, sim, pecadores redimidos. Portanto, não é o não pecar simplesmente que me salva, mas o sangue de Jesus Cristo. Porque enquanto eu habitar esse tabernáculo aqui corruptível, esse corpo mortal, eu estarei predisposto ao pecado. Por isso que eu preciso dia e noite buscar a presença de Deus. Quando eu me lembro de Davi, ele tinha cometido uma atrocidade. Davi, ele adulterou com uma mulher casada, tomando banho ali no rio, ele na varanda do palácio, em tempo que o seu exército estava na guerra. O rei precisava estar na guerra, mas ele estava ali no ócio, e esse é um elemento muito importante, que propicia muito o pecado, que é o ócio. Não é? Em vez da gente se ocupar com aquilo que a gente precisa se ocupar, a gente fica olhando a banda tocar, a gente fica olhando a vida, e foi isso que aconteceu com Davi. Ele desejou aquela mulher, e como ele era rei, ele tinha poder, traz a mulher para cá que eu quero possuí-la. E assim ele fez. Possuiu Batseba, aquela mulher bonita, casada, e mandou ela de embora para casa. Simplesmente a usou. E ele recebe depois um comunicado dela que ela estava grávida. E ele arma ali para que pudesse manter a sua imagem de rei, de homem ilibado. Todavia, muita gente sabia o que ele estava fazendo. Ele arma uma situação em que ele tenta trazer o marido dela para ir dormir com ela, Urias, o soldado, homem que era fiel, íntegro, e ele chama Urias da batalha e do campo de batalha. Só que Urias não
a integridade de Urias não o permitia abandonar os seus companheiros, o seu time, né? Ele disse, não vou, enquanto meus amigos estão lá na guerra, eu não vou. Mesmo bêbado, Davi tinha embebedado ele lá no palácio, não vou deitar com a minha mulher. Urias deitou ali, dormiu nas escadas do palácio, mas não foi para casa. E Davi articulou a morte de Urias, fez uma carta para o general, e o próprio Urias levou a sua sentença de morte. Na carta dizia, para que quando a batalha estivesse mais ferrenha, que Urias fosse colocado ali no fronte, exatamente na linha de frente, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Davi adulterou com aquela mulher, a engravidou, mandou matar o marido dela e simplesmente a trouxe para o palácio e ficou ali por 2 anos com aquilo ali. Nasceu o menino morreu, etc. Mas ele continuou ali vivendo como se nada tivesse acontecendo, e seus ossos envelheceram, como diz ele lá no Salmo 32. E lá no Salmo 51, ele diz, olha, contra o Senhor somente eu pequei, e fiz o que era mal perante os seus olhos. Havia um monstro dentro de Davi, assim como há em mim e você, capaz de coisas perversas, sórdidas, e às vezes nós nos preocupamos demais com aquilo que o outro está fazendo, com aquilo que o outro vive, e enquanto a gente está olhando para a atividade do outro, muitas vezes a gente está se esquecendo que também nós estamos na luz. E João diz, olha, eu estou dizendo essa mensagem para vocês, aquilo que eu estou escrevendo aqui, para que a alegria de vocês seja completa, no versículo 4. E o texto que nós lemos, ele diz, olha, essa mensagem, que vai trazer a alegria completa para mim, para você, é essa. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu posso disfarçar para você, eu posso fazer poses, eu posso camuflar, eu posso treinar discursos, eu posso treinar narrativas, eu posso criar álibis falsos para que eu possa continuar vivendo uma vida longe de Deus. Eu posso enganar você, você pode me enganar, mas Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O próprio Davi, no Salmo 139, ele diz, porque as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa, mesma coisa. Ele diz, olha, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, se nós dissermos que somos filhos dele e continuamos praticando aquilo que a gente praticava antes, como filhos das trevas, aquele que vai indo pelo seu impulso, como não conhece a luz e acha que tudo pode, acha que tudo é bom, acha que tudo, quem é o dono, como o homem fez lá no jardim do Éden, decidiu por si comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, decidiu definir pela sua própria cabeça o que é bem e o que é mal, e assim é o homem, o ser humano. E quanto mais a gente come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mais expulsos somos do paraíso. Quando nós vamos andando nas trevas, nós não temos comunhão com Deus, nós não andamos com Ele. Porque nós não fomos feitos para andar segundo as pulsões, as latejações, os apetites primitivos que brotam dentro de nós, mas nós fomos levados por Deus, criados por Deus para a gente dominar isso aí. Eu me lembro de Caim, né? Quando ele invejou seu irmão e se encheu de ódio e quis matar o seu irmão, Deus disse para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Não existe pecado que domine a gente. É claro que ele faz parte do nosso cotidiano, mas se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. A gente se associa com gente da luz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O meu pecado ele não é purificado simplesmente por causa da minha atitude, mas por causa daquilo que Jesus fez por mim. E quando eu me aproprio, quanto mais dilata, cresce essa consciência de que em Cristo eu já sou perdoado. O meu pecado do passado já tem perdão nele na cruz. O que eu cometo hoje já está perdoado. O de amanhã já está perdoado. E isso, em vez de produzir em mim, em você, cinismo, já que está perdoado, eu vou cair na gandaia.
Como diz a irmã Dina, minha querida, vou para cair na braquiara, não é? Não, a gente vai simplesmente ser constrangido por esse amor. E esse amor, a resposta a esse amor é que vai inevitavelmente me fazer não pecar, não trilhar o caminho entregue, como dizia aquela música antiga de Milton Nascimento, preso a canções, entregue a paixões, a vida me fez assim, eu caçador de mim. Não, a gente vai sendo reeducado todos os dias, porque se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, mas se nós confessarmos, a gente dizer para Deus aquilo que Deus diz sobre nós, aquilo que a gente confessar nada mais é do que dar razão para Deus. É dizer para Ele que Ele tem razão quando Ele chama de pecado aquilo que muitas vezes nós estamos chamando de problema, aquilo que muitas vezes a gente está querendo explicar para Deus. Não, é porque né, a mulher que o Senhor me deu foi a serpente que me convenceu. Essa é velha e não cola para Deus. Mas quando nós confessamos, como Davi fez, ele, lá no Salmo 51, sobre o seu pecado com Betseba, ele diz, olha, contra ti pequei, contra ti somente, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que serás santo e puro no seu julgar. Se entrega ao Senhor. Deus não quer condenar a gente. O problema é esse, que a gente às vezes imagina que Deus quer condenar. Por isso a gente tenta, a gente mesmo, justificar o nosso pecado. A gente tenta ter razão para pecar. A gente tenta construir historinhas, álibis, narrativas, para que a gente possa continuar no pecado, mesmo depois que o Espírito Santo nos iluminou e nos fez discernir que aquele caminho que a gente está trilhando, aquele proceder, aquele estilo de vida que a gente está levando, ele vai nos levar à morte, mas a gente ama o pecado. Por isso que Jesus mesmo disse lá em João, capítulo 3, versículo 20, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão está nele. O mesmo Espírito que me convence do pecado, porque é o Espírito Santo que me convence do pecado. Não é aquilo, a lista que a gente às vezes quer fazer, porque a palavra do Senhor, ela não está impressa em tábuas de pedra, mas ela está impressa aqui no coração da gente. A gente vai ter prazer na presença dele. E a gente vai entender que o prazer do pecado não passa de cócega para a morte, de embriaguez, de torpor, de perda dos sentidos, do senso de verdade, que jamais vale a pena. Mas se nós confessarmos, dissermos que ele tem razão, que a gente não é nada daquilo que a gente gostaria de que os outros pensassem que a gente fosse, que a gente não é nada daquilo que a gente gostaria que Deus pensasse que a gente fosse, que a gente é simplesmente essa coisa aqui, mas que a gente crê no seu perdão, a gente é reconciliado com Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, seja qual for a bagaceira que você se enfiou, o sangue de Jesus é suficiente para tirar dessa fossa aí, desse esgoto, desse lodaçal aí, e te colocar cheiroso, com roupas limpas, com roupas brancas. Mas não tente ficar lavando por si mesmo, com as próprias mãos, porque o alvejante das suas próprias mãos, ele vai no máximo ferir as suas mãos, produzir em você cansaço. Mas quando a gente entrega assim de verdade ao Senhor, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, mas levando, bancando a gente, falando, não pode deixar que se Gilmar creu em mim, eu justifico, eu banco a entrada dele na vida, eu reconcilio aquele pecado que me apartou de Deus, aquele pecado que me jogou, que me expulsou do paraíso. Deus deu um jeito nisso aí, em Cristo Jesus. É por isso que eu estou aqui todo dia, é por isso que a minha vida, ainda que, como diz Paulo, eu não cheguei lá,
Não alcancei. Todo dia eu fico brigando com esse bicho Gilmar aqui que me habita. E ele dá umas esperneadas, ele dá umas estribuchadas às vezes. Tem dia que eu penso assim, agora eu cheguei lá. Mas justamente quando eu penso que eu cheguei lá, eu dou uma rateada, dou uma enguiçada no meio do caminho aí. E aí, de repente, eu me vejo completamente carente do sangue de Jesus sobre mim. Por isso ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Portanto, muito mais do que aquilo que você e eu pontualmente fazemos, tópicos, a gente é regenerado, a gente se torna nova criatura para não termos mais o mesmo prazer naquelas coisas. No entanto, é preciso vigilância. Vigilância, sim. Estarmos sempre conscientes do que nos sustenta é a graça, não a nossa virtude, porque se eu me apoio na minha virtude, certamente o orgulho é exatamente o útero do pecado. É onde o pecado é gerado exatamente no meu orgulho. Se eu, de fato, alimento em mim essa consciência da graça, do perdão de Deus, certamente eu terei vitória sobre o pecado. Que você possa meditar nisso nessa manhã e, pelo amor de Deus, como a gente diz aqui em Goiânia, em Goiás, principalmente no interior de Goiás, larga a mão de ser besta. Não pense que você está imune ao pecado, porque não está. Ninguém está. Ninguém está. A gente só vai estar livre dele quando a gente deixar esse corpo aqui corruptível e nos revestirmos da incorruptibilidade na eternidade. Portanto, vigie seus passos, não com paranoia, mas descansando no perdão de Deus e sentando no colo dele, pegando na mão do Espírito Santo, discernindo o caminho, medindo os seus passos, onde você está, se isso de fato te expulsou do paraíso, que é a presença de Deus, ou se de fato isso está te levando no caminho santo, porque é para sermos santos que você e eu fomos chamados, não é para simplesmente ficar rico aqui. Aliás, até a riqueza, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo, dessa terra. Como eu disse, a gente está aqui num bate-papo, a gente não está aqui num sermão de começo, meio e fim, né? De apelo, essas coisas que têm o seu lugar, sim, e são importantes. Mas para esse ambiente aqui, o que a gente gostaria simplesmente é de dar alguns toques para que de alguma forma isso possa contribuir com a sua paz, isso possa colaborar com o robustecimento da sua fé, para que você não esteja aí como quem tateia no escuro, nas trevas, mas como quem é filho da luz, e por isso nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Eu queria então orar agora com você. A gente tem todos os dias orado aqui pelos enfermos, por aqueles que estão passando por escassez, por necessidades materiais, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz também para o seu coração, nesse tempo de muita esquisitice, muita angústia de alma. As doenças das angústias, elas têm se proliferado como nunca na história da humanidade. Ansiedades, pânicos, depressões, essas síndromes, né? Fobias, enfim, que o Senhor Deus venha trazer para mim, para você, cura também nas enfermidades da alma, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Pai, muito obrigado. Gratidão, Senhor, é a palavra que me vem ao coração, Senhor, e brota nos meus lábios quando penso no amor do Senhor por nós, e no privilégio que o Senhor nos dá de, ó Deus, caminharmos com o Senhor, de buscarmos do Senhor a solução, de buscarmos do Senhor a saída, a orientação, o senso de direção, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus agora, o Senhor visite a cada enfermo, seja aquele que me ouve, seja um ente querido, seja aquele que o teu filho, a tua filha, agora conjuntamente aqui nessa comunhão virtual, nos associamos também, ó Pai, pedindo a cura para essa pessoa, Deus, que seja, Senhor amado, visitada, ó Pai, onde estiver, seja no leito do hospital, na UTI, ou seja em casa, onde estiver, ó Pai, até mesmo no ambiente de trabalho, ou na rua, que seus anjos, ó Deus amado, ministrem a cura na vida desse que é objeto da oração do teu filho e da tua filha, Senhor. Senhor amado, eu quero pedir também que o pão não venha faltar aí na mesa do teu filho e da tua filha. A provisão, Senhor, aquele que se encontra em dificuldade para exercer
a sua profissão, exercer o seu trabalho, ó Pai, nesse tempo sombrio, Senhor, aquele que se encontra desempregado, aquele que se encontra falido, aquele que se encontra embaraçado em dívidas, ó Deus, desorganizado, ó Pai, que o Senhor visite, ó Pai amado, que o Senhor abra portas, que o Senhor, ó Deus amado, abra os olhos para que o teu filho e a tua filha, Senhor, se desperte para que de repente a oportunidade que está escancarada na frente dele e dela, Senhor, tem sido às vezes negligenciado porque está buscando um outro lugar, ó Pai. Dê sabedoria para gerir os recursos que lhe vêm às mãos, Senhor, de modo que não seja ele ou ela, Senhor amado, devorado, Pai, engolido pelo consumismo, ó Pai, ou pela vaidade de querer ostentar, ó Deus, e se embaraçar em dívidas por conta dessas idiotices humanas, Senhor amado, que é minha e de todos aqueles que se afastam de alguma forma do Senhor, Pai. Eu quero te pedir, Senhor amado, que em nome de Jesus, o ambiente de convivência do teu filho hoje, ó Deus, da tua filha, seja curado, ó Pai, livre de toda a influência espiritual do mal, Senhor amado, das trevas, Senhor, que haja luz ali, Deus amado, toda mentira, Senhor, toda inveja, toda maldade, toda malignidade, Senhor amado, toda maquinação, Senhor, caia por terra, Senhor, e em nome de Jesus, o dia do teu filho e da tua filha, seja na tua presença um dia de vitória e de paz. E que ao chegar ao final desse dia, Senhor amado, possamos te agradecer por grandes bênçãos e dizermos grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Que seja assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, Vilda. Vamos continuar orando então pela criança, né? A senhorinha sarou, mas a criança não. Amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia. E se o Senhor permitir, amanhã a gente, sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, a gente, dia 11 de junho, amanhã, a gente vai estar aqui em nome de Jesus, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração.